ABC Portugal, 92.3 FM e Verão. Pois é, meus amigos, então, e conversas desta tarde, para termos agora uma conversa especial porque também foi um momento especial. Aconteceu na tarde de ontem, ao final da tarde, num cenário magnífico com o castelo no horizonte, sentados no anfiteatro exterior do Teatro Municipal de Orem, e foi lá que passámos o nosso final da tarde. E passamos o nosso final da tarde neste local em excelente companhia, ou seja, estivemos na presença da companhia Radar 360 graus, e realmente aquilo são assim 360 graus. Nós estamos ali sentados e damos assim umas voltas de 360 graus. E convidamos para estar connosco hoje o António Franco de Oliveira, que é, ao fim e ao cabo, o diretor artístico desta companhia e que está connosco, a quem nós muito agradecemos. Olá, António, muito boa tarde. Olá, viva Paula e ouvintes, muito boa tarde. Está tudo bem, António? Tudo ótimo, estamos de regresso às terras do Norte, depois daquele maravilhoso final da tarde ontem no auditório exterior do Teatro Municipal de Orem, com a peça Histórias Suspensas. É verdade, e foi mesmo ali assim, estarmos ali suspensos o tempo todo para sabermos o que é que ia acontecer. Olha, António, como disse, está de regresso ao Norte, portanto, isto é uma companhia do Norte. Quer-nos falar, Sim. Antes de falarmos exatamente das histórias suspensas e dos vossos projetos, como é que aparece a companhia Radar 360 graus? Muito bem. A companhia é um projeto multidisciplinar que tem a direção artística partilhada entre a Julieta Rodrigues e eu próprio. Portanto, somos um coletivo de artistas que está sediado atualmente na cidade de Matosinhos e que fundou esta associação cultural em 2005 com o objetivo de claramente intervir no espaço público, fazer intervenções artísticas em espaços não convencionais também e aproximar estas manifestações artísticas dos seus públicos numa lógica não convencional, não é? Portanto, claro que também pisamos os palcos convencionais e de alguma maneira também temos algum academismo que nos educa nesse sentido de fazermos espetáculos para sala, mas os nossos palcos favoritos são mesmo o espaço exterior, o espaço público e espaços que não estão convencionados para as apresentações artísticas. Portanto, é assim um bocadinho aquilo de sai fora da caixa. Eu diria que sim, de alguma maneira o nosso trabalho ele é irreverente por natureza, ele é poético, é onírico, é sonhador, é provocador também, por isso eu acredito que é uma experiência sensorial assim um bocadinho fora da caixa. Olha, António, quantos elementos é que fazem parte desta companhia e como é que eles se juntaram? Portanto, já sabemos quem é que está à frente na direção desta companhia, mas quem é que se juntou? Como é que vocês formaram esta companhia? Certo, eu se calhar começaria um bocado ao contrário, começaria pela atualidade para depois viajar até ao passado, isto porque os ciclos, não é? Os tempos são ciclos que às vezes, dependendo um bocado daquilo que podemos considerar que acontece ao longo de um ano, é muito diferente do que acontece ao longo de uma década, não é? E a companhia celebra 18 anos este ano, celebra a sua maioridade, portanto acho que estamos na altura de começar agora. Porque agora é que vai ser, agora é que estamos inspirados, não é? Estamos no ponto, não é? Eu diria que, para percebermos um bocado isto, a companhia é uma companhia multidisciplinar e as disciplinas nucleares são o circo contemporâneo, o teatro físico, o movimento e a música. Significa que depois, na sua expressão plástica, ela chega ao ponto de envolver amigos e colegas de trabalho arquitetos, que foram colegas, por exemplo, que projetaram este cenário que ontem apresentamos em Orem. Temos artistas plásticos e visuais, produtores de conteúdos digitais, como vídeo, imagem, som também. Ou seja, somos uma equipa multidisciplinar e que os diferentes projetos da companhia agregam diferentes equipas associadas de criativos. Significa que se há um espetáculo, como foi o caso das Histórias Suspensas, que tem um certo e determinado tipo de perfil, ele trabalhou muito na relação entre o circo e a dança, por isso convidamos a coreógrafa Joana Providência para fazer para compor coreograficamente e para fazer a direção do trabalho e tivemos que interpretar, portanto os intérpretes tinham que falar essas linguagens, tinham que por um lado perceber
a identidade estética e artística da Joana Providência e conseguir perceber a abordagem dela ao movimento na narrativa. Portanto, este núcleo de trabalho é focado nessa premissa. Depois, por exemplo, nós tivemos também agora, quando foi a reabilitação do Castelo de Ourém, nós fizemos o Baile dos Candeeiros e é curioso porque é um elenco que às vezes tem elementos comuns com outros espetáculos, outras vezes não, da companhia, porque é um elenco que cada elemento está focado no movimento e no trabalho de máscara, porque os candeeiros acabam por ser uma máscara, não é? Uma máscara que oculta a identidade humana e que abre uma identidade mais poética. Então têm que ser pessoas que vêm da área do movimento, que vêm da dança, seja ela da dança contemporânea, seja ela das danças urbanas, das danças sociais, o que lhe quisermos chamar, porque o trabalho tem um tipo de movimento tão específico, ou até das danças antigas, não é? Porque, de facto, ele vai à procura desse perfil. Portanto, eu diria que, olhando um bocadinho para trás, a companhia já nasce multidisciplinar, porque ela é fundada pela Julieta, por mim e pelo Francisco Soares, que é músico, foi daquelas primeiras gerações do drumming, do grupo de percussões contemporânea. Portanto, eles têm já a companhia nasce já com uma identidade multidisciplinar. E depois juntaram-se todos os outros artistas e criativos que representam as outras áreas de expressão que são nucleares na expressão estética e artística da companhia, e cada espetáculo tem a sua equipa específica de acordo com a identidade do trabalho. Olha, António, isto quer dizer que eu penso que não estou errada. Ao mesmo tempo, vocês têm vários projetos a decorrer, não é? Portanto... Exatamente. Nós somos uma companhia de repertório. Significa que, por um lado, nós gostamos e optamos por fazer criações de espetáculos e dar um ciclo longo, uma longa vida a estes espetáculos para podermos também crescer com eles, levá-los ao máximo de locais e ao máximo encontro de pessoas possível, para garantirmos que os trabalhos tenham um ritmo, uma dinâmica que só se consegue através da sua execução. Ou seja, os trabalhos, depois de estrearem, ainda há uma batalha, uma enorme batalha, até conquistarmos todas as dimensões do trabalho. As dimensões ao nível da interpretação, ao nível do ritmo, do movimento, das intenções, às vezes até plásticas, do cenário, dos adereços, dos figurinos, às vezes acertos nas bandas sonoras. Ou seja, nós gostamos de fazer um espetáculo, ficar com ele em cena e digamos que as primeiras 30 apresentações ainda servem para ir depurar o trabalho, e depois, quando ele começa a ficar depurado, nós gostamos de manter um longo ciclo. Para quê? Para podermos também usufruir dessa narrativa, dessa proposta estética e artística. Portanto, nós, ao nível das criações, temos peças em cena que os ouvintes, as pessoas interessadas, poderão verificar nas redes sociais, em companhia Radar 360 ou radar360.pt, no site oficial, onde vêm as criações de autor, mas também não encerramos as nossas atividades por aí, porque nós fazemos criações em site específico, que é uma das características destas artes de rua, destas artes em espaços não convencionais, que é utilizar os elementos do local que acolhem a proposta como parte da narrativa, seja ela através do cenário, seja ela através das histórias ou das memórias daqueles lugares. Então fazemos muitos trabalhos em site específico, dos quais eu posso realçar uma escrita que fizemos aqui a norte com a Casa da Arquitetura, no espaço da Real Vinícola, que serviu para celebrar o aniversário da Casa da Arquitetura, que foi uma visita deambulatória pelas memórias do passado e depois também pela atualidade e até um bocadinho a tentar vislumbrar o futuro, não é, daquele espaço. E essa narrativa acabou por ser uma narrativa que, de alguma maneira, ela só existe naquele contexto, porque ela é feita naquele contexto em específico. Portanto, a companhia tem os espetáculos de autor, tem as criações próprias para lugares específicos e depois também tem toda uma dimensão pedagógica e de formação, onde trabalhamos com profissionais e não profissionais, que chegamos ao ponto de ensinar trabalhos para coletivos, uns mais formais, outros mais informais,
onde realçamos, por exemplo, a nossa colaboração com o Teatro Amador de Pombal, o TAP, que tem 45 anos, quase não é meio século de percurso, e que decidiu assinalar esse seu percurso, convidando a companhia para dar uma ação de formação na área do teatro físico, do teatro de objetos, do teatro visual, e que depois fizemos uma criação intitulada O Banquete, que hoje em dia eles continuam a apresentar e é muito aclamado em território nacional. Portanto, a companhia tem esta extensão toda. Exatamente, e workshops então também para dar em todo o país, que é isso que têm feito. Aliás, a vossa atuação não se cinge a Portugal continental e às ilhas, mas também a vários países onde já apresentaram também o vosso trabalho. Sim, se focarmos nas histórias suspensas que apresentamos ontem, a peça tem uma grande aceitação no Brasil, por exemplo, e nós tivemos um primeiro ano no Festival Internacional de Teatro em São José do Rio Preto, que é um festival com um percurso muito sólido que abre perspectivas para o teatro contemporâneo, seja ele de rua, seja ele de palco, mais convencional, e as histórias suspensas foram recebidas neste festival e tiveram uma apreciação muito grande, e fomos convidados para fazermos um circuito de artes, que é uma proposta que o Brasil tem muito interessante, que através do SESC, que é uma entidade que, além de outras questões relacionadas com o desporto, com a saúde, com a alimentação, mas com a integração social também, mas que tem uma componente de investimento nas artes muito forte, tem um circuito de artes de rua, e a companhia esteve em digressão nesse circuito, pré-pandemia, obviamente, e viajamos por quase todo o estado de São Paulo, até quase Minas Gerais, e foi muito interessante por várias razões, mas uma delas porque o nosso português de Portugal tem uma fonética que para um brasileiro local é quase imperceptível, ou seja, tivemos que encontrar relações entre as vogais, a abertura das vogais ou o encerramento das vogais na fonética, para tornar legível os pequenos textos que temos ao longo da peça. E depois porque o Brasil tem uma grande produção, porque fazem provavelmente a maior festa do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E tem uma grande produção de conteúdos à escala grande, e decidiram construir o nosso cenário lá, porque era o melhor investimento construir lá do que levar o transporte daqui, não é? Deste lado do Atlântico. Então foi muito interessante, porque para além de nos confrontarmos com públicos que genuinamente estavam interessados naquilo que estávamos a fazer, e que era foi uma aproximação muito rica culturalmente e humanamente, também conhecemos todo o bastidor dos ofícios, dos marceneiros e do pessoal das técnicas, dos trabalhos mais fora de cena, não é? Do bastidor da produção, as pessoas da rádio também, onde fomos entrevistados nas rádios locais, e que trazia uma aproximação intercultural muito forte. E depois, aproveitando os trabalhos que passaram por Ourém, como foi o caso do Baile dos Candeeiros, também tivemos a felicidade de atuar no Festival das Artes de Macau, e estivemos em Macau com o espetáculo em cena durante um período também pré-pandémico, não é? E foi muito bem recebido, e convidaram-nos para regressarmos lá novamente, já para colaborar com o Conservatório das Artes, para darmos formação e prepararmos esta nova geração de artistas para fazer uma performance de rua com a companhia. Foi muito interessante, porque foram 2 visitas ao Oriente em contexto de trabalho, mas dentro do encontro cultural, e digamos que foram as mais distantes e também as mais raras ao nível do intercâmbio. Depois fazemos sim Europa Central, Europa do Leste e por aí fora. Ao fim e ao cabo, António, desculpa, mas vocês, eu penso que com isto tudo e estando inseridos neste espetáculo na segunda Mostra Internacional de Circo Contemporâneo, vocês ao fim e ao cabo reinventam o teatro, reinventam o circo, apresentam-nos de forma diferente essa arte, não é um bocadinho isso? Sim, eu acho que é um excelente adjetivo. Acho que claramente a ideia de reinventar passa muito por não dar protagonismo
àquilo que fazemos, mas sim como é que fazemos aquilo, né? Em que contexto é que o fazemos. Eu acho que às vezes encontrar um sentido para a narrativa e para a dramaturgia é provavelmente na nossa área uma missão muito árdua, que é se calhar conseguimos encontrar soluções criativas que depois nos seus resultados elas aparentemente são muito simples, mas foram o resultado de um processo extremamente complexo e um processo extremamente profundo de reflexão, de laboratório, de investigação, de pesquisa. E eu acho que o resultado destes ciclos, quando depois os devolvemos aos públicos, acho que o mais importante é pensarmos que, de facto, há meia dúzia de questões que são universais, não é? Estas histórias dos irmãos Grimm, estas histórias de La Fontaine, estas histórias dos autores que ao longo de gerações e gerações nos contaram as suas fábulas, não é? As suas ficções, e nós fomos crescendo a ler, a ouvir na tradição oral também. Os nossos tetravós, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, foram gerações inteiras, não é? Que escutaram estas histórias, e elas hoje em dia ainda têm mensagens que trabalham valores que são tão universais, que elas atravessam várias culturas, mas também atravessam os seus tempos, não é? A questão é como tornar o formato atual para ter uma linguagem que hoje em dia possa refletir o mundo contemporâneo. Acho que aí é que está o sentido de ser contemporâneo. Ou seja, eu diria que o nosso circo, ou que a nossa expressão estética e artística multidisciplinar, ela reinventa estas histórias, mas eu acho que também há aqui um lado que é muito importante nós termos como referência, não é? Que é, isto é resultado de uma pesquisa, de um laboratório, de uma investigação, portanto, isto é um processo, não é? E esse processo, eu acho que é extremamente interessante quando nós o conseguimos rematar e dar-lhe alguma conclusão aos olhos da performance final, que é que neste caso resulta num espetáculo, não é? Porque eu acho que ele também reinventa, às vezes, os próprios valores que lá estão, não é? Reinventa, transforma isto numa metáfora, não é? Eu acho que essa ideia é muito importante, porque às vezes hoje em dia temos que interpretar o mundo que está em constante transformação e muito rápida, não é? Então, se calhar aquilo que podemos pensar é que aquilo que nós fazemos é uma arte atual. Nós trazemos à atualidade temas que são, se calhar, intemporais, não é? António, penso que isso é uma pergunta muito difícil, porque ontem perguntei-lhe e disse, e agora? Neste momento, quantos projetos é que estão em curso? Certo, nós temos os projetos que estão em digressão, não é, na companhia, que são os projetos de repertório, que eu posso enumerá-los seguramente, mas acho que seria mais interessante lançar o desafio aos espectadores para os descobrirem, não é? Mas são espetáculos de exterior, onde está incluído o Baile dos Candeeiros, as histórias suspensas, Transportadores, que foi um espetáculo que nos é muito querido, porque foi um espetáculo vencedor da primeira edição da Bolsa de Criação Isabel Alves Costa, que era a diretora artística do Rivoli, Teatro Municipal do Porto, que já não está entre nós, e que fundou também as Comédias do Minho, que também é um projeto muito singular, no Alto Minho, e houve um lançamento de uma bolsa bienal, e nós concorremos e ganhamos a primeira edição, e para nós tem uma força muito simbólica, porque a Isabel foi uma grande inspiração, é uma grande inspiração ainda hoje, e crescemos muito com a maneira como a Isabel pensava a programação e incluía a comunidade civil nessas linhas orientadoras dos programas, nomeadamente no circo contemporâneo e nas formas animadas e nas marionetas. Também foi fundadora do Festival Internacional de Marionetas do Porto. E os Transportadores têm agora, portanto, eles estrearam, e no momento que eles estavam a começar a digressão ainda fizemos um percurso muito interessante, mas depois entrou a questão pandémica e abrandou seriamente as nossas apresentações, foram suprimidas, e agora estamos a retomar esse ciclo e já o apresentamos em contexto Festival de Marionetas este ano, em Ilha, no Festival Palheta. Foi muito bonito, foi pré-época, portanto foi na altura de março, ainda um frio tremendo, umas noites nada convidativas para um espetáculo
espetáculo de rua, e de repente tínhamos 500 pessoas por dia aproximadamente, curiosas para verem um espetáculo que é uma deambulação também que usa o mobiliário urbano como espaço de apropriação e de projeção de visuais e de conteúdos de vídeo. Portanto, é uma produção assim bastante fora da caixa, que também nos é muito querida e que lançamos também o convite a descobrir. E depois temos o ciclo das circonferências, que são conferências sobre circo. E as circonferências, existe a pequena e a grande. A pequena circonferência é uma conferência que começa em contexto de sala de aula para o primeiro ciclo, para o público infantil, e é uma cronologia da história do circo europeu, que começa ali no século XVIII, em 1768, na Grã-Bretanha, e que viaja até ao circo atual, teoricamente e fisicamente também, durante 45 minutos sempre a abrir, e depois lança o convite, portanto ele é íntimo, acontece em contexto de sala de aula, e depois convida as turmas que assistem e a comunidade escolar em geral a fechar o ciclo do ano letivo na grande circunferência, que já é uma conferência sobre circo à escala grande, onde tem uma pista com um diâmetro de 9 metros, com uma grua central que roda a 360 graus, com 5 metros de altura, com cabelagem e roldanas que sobem e descem os artistas aéreos, e que já é uma produção assim musculada, onde o cenário já pesa mais de 2 toneladas e já é para ser visto para 600, 700, 800 pessoas. E então é um lugar de encontro também entre a comunidade escolar, o público em geral, as famílias, e uma vez mais transversal às gerações, porque ele, claro, que se apresenta ao pequeno público com a pequena circunferência numa escrita que eles consigam descodificar, mas nós acreditamos, e tivemos essa experiência aqui em Matosinhos há 2 semanas atrás, porque fizemos o ciclo aqui próximo, fizemos a pequena circunferência em contexto de escola, e depois fizemos a grande circunferência na Praça Central, na Praça Guilherme Pinto, em Matosinhos Sul, e tivemos gerações inteiras a assistir, quase crianças com os irmãos já de segunda geração, com os pais, com os avós, e toda a gente estava com um sorriso rasgado nos lábios a assistir à grande circunferência, porque eu acho que o circo faz parte da memória coletiva, e sem dúvida alguma que é um lugar que ainda nos faz sonhar e faz-nos, se calhar, ir ao encontro, ou pelo menos o nosso, não é? O nosso convida o espectador a ir ao encontro da sua criança interior, não é? E acho que isso foi muito bonito, e guardamos essa memória. Portanto, estes espetáculos estão em digressão, e depois temos espetáculos pontuais, como estava a dizer, os sites Pacific, que existem e que, quando o espectador tem o prazer e eventualmente o privilégio de poder desfrutar, normalmente só acontecem aquelas apresentações, são circunscritos no espaço e no tempo, e estivemos nas caminhadas, numa caminhada poética que faz parte dos Caminhos de Leitura, que é um festival literário em Pombal, que existiu a semana passada e que foi um desafio enorme, porque fizemos uma escrita para um bosque, para uma serra, para a Serra de Sicó, e os personagens surpreendiam o público, que fazia um trilho numa caminhada de 1h30, chamamos de caminhada poética. Foi um convite da cultura da Câmara Municipal de Pombal, e que para nós foi uma experiência muito rara podermos atuar num cenário tão bucólico e tão inspirador como aquela serra, e para os espectadores acho que foi uma experiência super imersiva e muito rara também. Portanto, eu diria que temos muitas propostas, já para não falar das formações também, temos muitas propostas, e convido mesmo os ouvintes, os espectadores, os interessados a descobrirem um bocadinho mais a companhia, seja nas redes sociais, seja no website, mas preferencialmente ao vivo, porque é aí que sentimos as emoções mais primárias. Descobrir a companhia, mas descobrir onde são os espetáculos para podermos apreciar. Olha, António, para finalizarmos, falando um bocadinho destas histórias suspensas, da vossa participação em Orem, primeiro, como é que vê esta mostra de circo contemporâneo? Como é que participam nela? Que importância é que lhe dão? Não é, nesta região, não existem estas mostras. Já vamos na segunda edição. A primeira foi um sucesso, esta foi
foi ainda mais, e também aquilo que vocês apresentaram então, e porquê o escolherem estas histórias suspensas para encerrar esta segunda mostra de circo internacional. Muito bem. Esta mostra internacional de circo contemporâneo. Correto. Paulo, eu diria que se calhar essa segunda questão é mais para a organização que nos acolheu, porque foi uma escolha clara da organização e nós apenas respondemos à demanda, portanto não foi uma escolha da companhia, não é? Foi uma escolha da organização. Mas já foi escolhido este espetáculo, Histórias Suspensas, ou foi sugestão vossa? Foi sugestão da organização. Muito bem. Havia mesmo claramente esse target, não é? Esse era o objetivo. Em relação à primeira questão, posso responder com certeza. A primeira questão, em primeiro lugar, é giro ver a segunda mostra, não é? Porque significa que já houve a primeira e significa que se calhar se está a pensar numa terceira, não é? Ou seja, este trabalho... Não apenas o trabalho de formação de públicos, não é? E de capacitação. Eu, quando digo a capacitação, é também mediar esta relação entre as artes, os artistas, as comunidades, o teatro, por aí fora, não é? Eu acho que isto precisa de tempo para consolidar, precisa de repetição também e precisa de horizonte, não é? Portanto, eu acho claramente que existir em Portugal já é uma conquista, não é? Acho que é uma bela conquista. Existir no território como Ourém, acho que é um sentido de rasgo, não é? Porque obviamente estamos a trabalhar com uma direção e uma equipa no teatro, que aproveito para felicitar o acolhimento e a simpatia e o interesse também genuíno naquilo que fazem e que fizeram connosco, a Companhia Radar 360. Eu acho que mostra claramente o rasgo de dizer, ok, então vamos arriscar a fazer aqui algo que vale pela sua diferença, que vale pela sua linguagem, pela sua dimensão estética e artística, e que vale para fazer esta ponte que falo, para mediar estes públicos, estes novos públicos, não é? Porque, de facto, o mais importante, creio eu, o mais importante é começarmos a criar estas referências para que cada vez também os programas possam ser mais arrojados e os artistas possam continuar esse arrojo ainda para a vanguarda, não é? Ou seja, eu acho que o mais interessante aqui é, claro que há de haver sempre um bocado de lugar para tudo e diferentes programas respondem a diferentes objetivos, mas acho que a ideia de trabalhar o circo contemporâneo, para nós, e eu só posso falar isto em nome da Companhia Radar 360 Graus, para nós o circo também é um lugar de inversão, é um lugar de provocação, é um lugar de exploração daquilo que às vezes é invisível e às vezes até invisível também, como acontece no nosso cenário, quando fazemos as trocas dos personagens ocultos do espectador e quando já aparecemos com outros personagens que se vão desdobrando ao longo da história. Portanto, há uma dimensão ali que é invisível. E que é qual essa dimensão? É aquela que fomenta o pensamento abstrato, fomenta a imaginação, não é? E acho que, se me perguntar o que é mais importante, eu diria que o mais importante é continuar a explorar este sentido da imaginação. Porque o mundo que temos, às vezes... é pouco inspirador, não é? E às vezes sentimos claramente que há momentos de crise e que há momentos de ruptura e que há momentos que fazem parte, não é, dos ciclos, mas tão próximos também nos derrotam, às vezes tiram-nos ânimo, não é? E isto tem a ver com quê? Com guerras, com pandemias, com questões que são transversais e que elas sempre existiram, mas que às vezes são demasiado, não é? Então eu acho que este trabalho que nós fazemos, quando digo nós, é quem organiza, quem apresenta, quem acolhe, os públicos que assistem. Eu acho que este trabalho que nós estamos a fazer é um trabalho que serve exatamente como contracorrente disto tudo e que diz, afinal, há outros mundos e afinal há outras realidades que também podemos explorar e que mostram outras construções, não é? Portanto, eu acho que isto é um lugar em construção e espero que se construa por longos e bons anos e cá estaremos também para nos continuarmos a apresentar e a fazer de Ourém a nossa casa também. Vocês foram bem recebidos em Ourém pelo público? Super bem, foi. Eu senti-me amado, literalmente mesmo. E não fui só eu, foi todas as pessoas envolvidas no projeto sentiram-se mesmo amadas, não só aclamadas e aquilo, claro que para um artista
como é o nosso caso, que temos quase 2 décadas de carreira, não é? Temos 2 décadas de carreira, a companhia tem 18 anos, mas nós já começamos os nossos percursos artísticos profissionais antes, não é, de fundarmos a companhia. Claro que para nós é importante que as pessoas reconheçam o mérito e reconheçam o trabalho e reconheçam e tal, mas 2 décadas depois já não é esse reconhecimento que estamos à procura mesmo de criar relações, de criar memórias, de fazer parte dessa história, não é? De criarmos histórias juntos. E ontem acho que foi memorável, e depois para mim ainda foi mais memorável ver a desmontagem a acontecer, porque é outro espetáculo. Há outro espetáculo que é para nós, não é? E ver a desmontagem com aquela lua magnífica, naquele contexto de cenário natural, não é? E pronto, e queria também depois felicitar a Sandra, que nos acolheu, que é uma habitante local, que tem um projeto magnífico de alojamento local e que já nos acolheu com o Vale dos Candeeiros. E estiveram naquele espaço magnífico. Como? E estiveram naquele espaço magnífico a degustar. Correto, que já o conhecíamos bem, que também já era casa para nós, mas, por exemplo, os colegas desta equipa das Histórias Suspensas não conheciam, e fui... É como quando levamos uma criança a um lugar que nós conhecemos, mas a criança não, e então vemos esse lugar através do olhar da criança e volta-nos aquela sensação primária, aquele encanto. Ontem foi exatamente a mesma coisa, que é ver a desmontagem naquele lugar, a noite a chegar, e estava um dia muito generoso, aquele fresquinho, estava muito bom depois de um dia de calor tórrido, não é? Nós somos mais aqui litorais, temos sempre o mar a temperar com alguma brisa, alguma umidade. Quando estamos mais afastados do mar, não é? Sentimos as temperaturas mais elevadas, mais sérias, não é? E depois, quando entrou a noite, vimos a desmontagem com a lua, o castelo a iluminar-se, e depois estarmos com a Sandra a conviver e a trocar ideias artísticas e também de projeto, não é? Foi muito interessante. Portanto, digamos que para nós construímos essa memória, e acho que as pessoas, pelo que nós vemos nas redes sociais e por aquilo dos feedbacks que temos sentido e que temos recebido, sentimos que foi muito importante a passagem da companhia pela mostra, não é? E da nossa parte sentimos claramente que viemos ainda mais ricos do que aquilo que chegamos. Portanto, foi ótimo. Vamos esperar tê-los cá outra vez. Para finalizar, António, onde é que vão estar já nos próximos dias? Muito bem, então estaremos a sul, em Palmela, Pinhal Novo, mais precisamente, num festival muito, muito sui generis e completamente aconselhável, que junta a cultura popular com a cultura contemporânea, que é o Festival Internacional de Gigantes, o FIG, onde temos também bons amigos, bons parceiros institucionais e estamos com muito entusiasmo mesmo para apresentar no sábado às 19 horas na Praça da Igreja de Pinhal Novo, e depois estaremos no Jardim do Bonfim no domingo em Setúbal, no Festival MAPS, que é um festival que também temos uma honra tremenda de regressar a esta edição, porque fizemos a primeira edição do festival com o Vale dos Candeeiros e foi um encontro muito feliz com o território, com os espectadores e foi o motor de arranque desta programação. E agora esta programação, acho que intitularam Mini Maps, porque é mini, porque está dedicado ao pequeno público, e então as Histórias Suspensas vão estar no Minimaps. Portanto, temos digressão a sul já na próxima semana, que se quiserem aparecer são completamente bem-vindos. Se quiserem partilhar esta informação e convidar, é gratuito. Ambos os espetáculos são gratuitos e sentimos que vai ser um programa em pleno. E estamos a falar dos Histórias Suspensas. Correto. António, muito obrigada, foi um gosto tê-lo aqui, depois do gosto que foi poder assistir a este espetáculo. Muito obrigada, as maiores felicidades, e contamos tê-los por cá, entretanto, para conversarmos mais um bocadinho e para assistirmos a mais um espetáculo, que é isso que é o mais importante. Muito obrigada. Muito bem, Paulo, obrigado pelo convite e um bom verão para todos. Sim. Obrigada, igualmente. Até sempre. Obrigada, até sempre. Até já, obrigado. Companhia Radar 360 Graus, e convidamos então o diretor artístico desta companhia para estar connosco hoje. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. António Franco de Oliveira é o diretor artístico da companhia Radar 360 Graus, juntamente com a Julieta da Rocha Rodrigues. Portanto, um espetáculo que nós aconselhamos, claro que sim. ABC Portugal 92.3
ABC Portugal 92.3 FM e Verão.